Bem, bom dia a todos. Eu tenho que confessar para vocês que eu estou muito feliz, extremamente feliz de estar aqui com vocês, e já começando a ficar um pouco triste, sabendo que daqui a pouco termina. Devia ter mais uma semana assim, conversando com tanta gente bacana. Mas faltou tempo. Mas eu queria chamar agora para o nosso painel sobre alternativas educacionais na América Latina. Em primeiro lugar, a pesquisadora Helena Singer, socióloga. Gostaria de chamar aqui também Franco Iacomella. E eu gostaria de chamar também o Ervin Gonzalez. Cadê você? Aqui. Gente, esse painel ele é muito importante para nós, porque ele mostra duas coisas. Em primeiro lugar, que nós estamos dentro de um contexto maior, ou seja, educação domiciliar não é uma opção isolada e sem relação com nenhuma das outras opções. Pelo contrário, faz parte de uma longa série de alternativas educacionais que têm sido construídas pelas famílias, pelos indivíduos, pelas comunidades, nas últimas décadas, no mundo inteiro, especialmente aqui na América Latina. E a segunda coisa muito importante aqui é da gente ter um conhecimento maior sobre as alternativas educacionais que têm sido feitas em outros países da América Latina. Nós, no Brasil, temos uma tendência ao isolamento, porque, afinal de contas, nós falamos português e, quando resolvemos aprender uma segunda língua, quase sempre é inglês. Então, vamos ouvir aqui os nossos irmãos com as fantásticas experiências aqui. O Ervin falou ontem, assim, foi impressionante. Há muito o que se aprender. Há um enorme movimento de alternativas educacionais aqui na América Latina. E o Brasil ainda precisa se integrar efetivamente a esse movimento. Se os outros dois membros da mesa não se opuserem, eu gostaria de convidar para começar a falar o Ervin. Okay? Por favor. Quantos minutos? 15. Buenos días, Alexandre, gracias, muy amable. Nuevamente, muchas gracias, Alexandra. Muchas gracias. Creo que, según se rumora en la conferencia, ya he dicho bastantes ideas impertinentes, no correctas políticamente, y como esas ideas realmente no son mías, solo lo he venido leyendo, oyendo y experimentando desde hace bastantes años. Lo que voy a aprovechar estos minutos de esta presentación es para hacer un pequeño homenaje a algunos de mis maestros y maestras, solo algunos pocos
de los maestros y maestras en el proceso de la desescolarización. Entonces, con mucho respeto las voy a invitar y los voy a invitar a que leamos unos pequeños párrafos, ideas de algunos de estos maestros y maestras. Nuevamente, para insistir que nada de lo que yo hago lo sé hacer solo, siempre es un trabajo en equipo. Las personas que aparecen ahí son algunas de las personas que han contribuido para hacer estas presentaciones de estos días. La educación es una función natural de la comunidad y ocurre inevitablemente, ya que los jóvenes crecen a partir de los más viejos, realizan sus actividades y crecen para formar parte u oponerse a sus instituciones. Los mayores motivan, enseñan, entrenan, explotan y abusan de los más jóvenes. Incluso el ignorar a los jóvenes, excepto físicamente, tiene un efecto educacional, no el peor posible. La educación formal es un auxiliar razonable a este proceso inevitable, sabiendo que una actividad se aprende mejor individualizándola o poniendo especial atención a través de una persona especial que le enseñe. Pero de ninguna manera eso quiere decir que el complicado artefacto del sistema escolar tenga mucho que ver con la educación y, por cierto, no con la buena educación. Paul Goodman, la deseducación obligatoria. Ahora de nuestro gran maestro John Holt. Lo que revela nuestra inteligencia no es lo que sabemos hacer, sino cómo nos comportamos cuando no sabemos qué hacer. La idea de una coerción sin dolor es una ilusión. El miedo es el compañero inseparable de la coerción y su consecuencia inevitable. Todo lo que estoy diciendo en este libro se puede resumir en confiad en la infancia. Nada podría ser más simple o más difícil. Difícil porque para confiar en los niños primero tenemos que aprender a confiar. Tenemos que aprender a confiar en nosotros mismos y a la mayoría de nosotros se nos enseñó que los niños no son dignos de confianza. Los niños sienten ansiedad porque están constantemente siendo puestos a prueba. Su miedo al fracaso, al castigo y a la deshonra reduce seriamente su capacidad tanto para percibir como para recordar y recitan discursos sobre la materia de estudio como una estrategia para engañar a los maestros, haciéndoles creer que saben lo que en realidad no saben. Nadie se siente más impotente ni es una víctima más completa que el que no puede elegir, ni cambiar, ni escapar de sus protectores. No solo el poder, también la impotencia corrompe a las personas, les da mente y alma de esclavos. Eso los hace indiferentes, perezosos, cínicos, irresponsables y sobre todo estúpidos. Lo más importante que debe saber un profesor no se aprende en ninguna escuela de formación y se puede expresar en 8 palabras. Aprender no es el producto de la enseñanza, el aprendizaje es el producto de la actividad de los alumnos. Ahora una del maestro Everett Remier. Cuando entran a la escuela, los niños han aprendido ya cómo usar sus cuerpos, cómo emplear el lenguaje y cómo controlar sus emociones. Han aprendido a depender de sí mismos y han sido recompensados por la iniciación en el aprendizaje. Esos valores se invierten en la escuela. El qué, el cuándo, el dónde, lo deciden otros. Y los niños aprenden que es bueno que el aprendizaje dependa de los demás. Aprenden que lo que se enseña es lo que vale la pena, recíprocamente, que si hay algo importante debe haber alguien quien lo enseñe. Del libro La Escuela ha muerto. Ahora uno del gran maestro Iván Illich. La educación universal por medio de la escolarización no es factible.
No sería más factible si se le intentara mediante instituciones alternativas construidas según el estilo de las escuelas actuales, ni unas nuevas actitudes de los maestros hacia sus alumnos, ni la proliferación de nuevas herramientas y métodos físicos o mentales en el aula o en el dormitorio, ni, finalmente, el intento de ampliar la responsabilidad del pedagogo hasta que englobe las vidas completas de sus alumnos, dará por resultado la educación universal. La búsqueda actual de nuevos embudos educacionales debe revertirse hacia la búsqueda de su antípoda institucional, tramas educacionales que aumenten la oportunidad para que cada cual transforme cada momento de su vida en un momento de aprendizaje, de compartir, de interesarse. La escuela parece estar eminentemente dotada para ser la iglesia universal de nuestra cultura en decadencia. La escuela sirve eficazmente como generadora y sostén del mito social del progreso debido a que posee la estructura de un juego ritual de promociones graduales. La escuela es un rito iniciatorio que introduce al neófito a la carrera sagrada del consumo progresivo. El universitario titulado ha sido escolarizado para cumplir un servicio de reclutamiento entre los ricos de la tierra, y la universidad moderna ha alienado su oportunidad de proporcionar sencillamente un marco para encuentros autónomos y anárquicos, orientados pero no planificados, entusiastas. En cambio, ha elegido convertirse en un gerente de un proceso que fabrica los productos llamados investigación y docencia. Ahora una del gran maestro Paulo Freire. Es necesario desarrollar una pedagogía de la pregunta. Es necesario desarrollar una pedagogía de la pregunta. Siempre estamos escuchando una pedagogía de la respuesta. Los profesores contestan a preguntas que los alumnos no han hecho. Mi visión de la alfabetización va más allá del ba, be, bi, bo, bu, porque implica una comprensión crítica de la realidad social, política y económica en la que está el alfabetizado. Solo educadores autoritarios niegan la solidaridad entre el acto de educar y el acto de ser educado por los educandos. El hombre es hombre y el mundo es mundo, en la medida que ambos se encuentran en una relación permanente. El hombre, transformando al mundo, sufre los efectos de su propia transformación. Esta es una mujer que ha hecho un trabajo muy interesante, los plantea como tiene un mensaje irónico acerca de los manuales del unschooling, Mary Griffin. Katy, desescolarizada, nunca ha ido al colegio. Al inicio de la primavera, cuando su mamá y su papá construían huertas para su jardín de vegetales, le intrigó la medida diagonal de las cajas que tomaban para verificar que las esquinas fueran cuadradas. Hizo muchas preguntas sobre ángulos y formas mientras trabajaban juntos. Durante las semanas siguientes empezó a indagar seriamente sobre geometría. Luego de amplias conversaciones y viajes a la biblioteca con su madre, decidió emplear un libro de texto para tratar el tema formalmente. Últimamente ha trabajado consistentemente en geometría, a veces por varias horas en el día o solo unos minutos en la semana entre sus clases de baile y la última novela de ficción que está leyendo. Ahora una de un maestro más reciente, un maestro de la antipedagogía. La escuela alternativa por la que se clama en ese encuentro, muy probablemente se estaba refiriendo a un gran encuentro que hicimos el año pasado en Colombia, la Semana Internacional de las Educaciones Alternativas. La hicimos en alianza con el Proceso de la Educación Prohibida y la Red Latinoamericana de Educaciones Alternativas, REO. Pedro García Olivo fue uno de nuestros invitados más especiales para algunos de nosotros, los organizadores. Entonces, muy probablemente se está refiriendo a ese evento que hicimos el año pasado en Bogotá, en agosto. Vinieron experiencias de 18 países de Latinoamérica de educaciones alternativas, escolarizadas y no escolarizadas. La escuela alternativa por la que se clama en este encuentro, que se inscribe en una larga serie de eventos semejantes en todos los continentes, será mañana la escuela oficial, y de hecho ya lo es hoy en parte de Europa. Es la escuela por fin readaptada a una fase del capitalismo que ya no requiere sin más obreros dóciles y votantes crédulos.
sino ciudadanos asertivos, emprendedores organizativos, gentes creativas, imaginativas, asociativas. Siempre, y este es el aspecto crucial, desde la aceptación franca de lo dado, desde la instalación plena en el sistema, al menos desde el deseo irrefrenable de acomodación. Para este nuevo perfil demandado por la máquina política y económica ya no sirve la escuela tradicional, se precisa una escuela renovada y hay un interés mayúsculo en las agencias económicas y en los poderes políticos en promoverla. Yo termino este pequeño homenaje a algunos de estos maestros y maestras de la desescolarización con esta inquietud. Hay suficientes indicios para decir que mucho de lo que estos maestros han criticado de la escolaridad se está reproduciendo de manera efectiva en las educaciones alternativas y en las educaciones sin escuela, en el homeschooling y en el unschooling. Muchas gracias. Eu queria agradecer o Erwin, que eu já poderia chamar assim, do meu amigo Erwin, que trouxe para a gente a opinião de vários especialistas a respeito da falência do nosso modelo educacional, que hoje é hegemônico. É engraçado que, boa parte das vezes, quando alguém ouve falar de educação domiciliar, a primeira reação é assim, isso é muito esquisito, é a coisa que vocês estão inventando. Ninguém importante, ninguém sério fala contra a escola. E, de repente, quando nós começamos a estudar o assunto, existem bibliotecas e bibliotecas de críticas contundentes à educação escolarizada que não podem mais ser desprezadas. Então, agora eu gostaria de chamar aqui Franco Iacomella. Hola, ¿qué tal? Podría hablar en inglés, pero creo que entiendo que somos un panel, un taller de Latinoamérica, por lo cual me parece que sería más pertinente hacerlo en español. Y espero que me entiendan. En general, brasileños y portugueses entienden bastante el español. No tanto así nosotros el portugués, pero bueno, nos las rebuscamos. Yo soy Franco, evidentemente soy de Argentina. Hace bastante tiempo que estoy metido en el tema de educación alternativa, diferentes razones. Hoy se comentó algo de una película que hicimos con algunos amigos hace un tiempo, la que mencionaba recién Erwin, La educación prohibida, que hoy a la noche vamos a ver algunos fragmentos y conversar. Pero no es que me quería detener en eso, solamente contarles, digamos, que el proceso continuo, digamos, de recorrer América Latina en busca de buscar alternativas a la educación, educaciones alternativas, nos ha ido ayudando a entender, digamos, la complejidad y la diversidad que hay en ese territorio. No existe un solo modelo, no existe ni siquiera una cosa que uno pueda decir la educación alternativa como un concepto monolítico. Y lo que hemos ido encontrando es una enorme diversidad y complejidad que me gustaría traer aquí, a esta sala, en los escasos minutos que tengo. En tanto, yo he estado aquí presente los últimos días en este congreso y he encontrado bastante poca diversidad. O sea, bastante poco de lo que hay en América Latina ha aparecido aquí. Y no me voy a poner a explicar mi hipótesis de por qué es eso, pero me gustaría que esas ciertas voces, ciertas miradas del pensamiento crítico hacia la escuela y el pensamiento crítico a la escolaridad y crítico a la educación también, no sé, por lo menos tenga unos instantes de visibilidad quizás. No es menor que en un congreso que se hace en Brasil y tengamos un panel justamente hablando de América Latina, digamos que haya tan poca diversidad en términos de representación latinoamericana. Digamos, no he encontrado a nadie ni de Chile, ni de Uruguay, ni de Paraguay, de Perú, bueno, Centroamérica, digamos, y todo esto me parece, y nosotros que nos hemos ocupado de recorrer y mapear, tenemos un mapa muy grande del mundo
más que nada centrado en América Latina, donde este tipo de experiencias se buscan visibilizar. Sabemos que hay mucha actividad y muchas personas que interesadas en estos temas y activando hace mucho tiempo. Y aquí ciertamente no están. En gran medida yo creo que las personas que tienen una mirada crítica a la escuela, muchas de ellas no escolarizan en América Latina hoy, pero no se sentirían contenidas en el concepto de homeschoolers o educadores en el hogar, porque sus prácticas en general no van por ese lado. En general, lo que uno encuentra cuando empieza a recorrer son iniciativas de proyectos autoorganizados de diferente carácter, diferentes enfoques pedagógicos, donde familias, personas que no tienen hijos, también se autoorganizan para hacer lo que nosotros como un genérico denominamos como experiencia educativa alternativa o proyecto educativo alternativo. Eso es lo que más abunda en América Latina. Con esto quiero decir de que las personas que no escolarizan en América Latina mayormente no lo hacen solos, o sea, no llevan la escuela a la casa. Por supuesto que hay eso también. Pero esto que es un contraste bastante grande con Estados Unidos, con Norteamérica, con Europa también. Si bien también existen iniciativas de proyectos de educación alternativa. Pero en América Latina es el fenómeno, uno lo encuentra más en este tipo de agrupaciones, agrupamientos. Eso como primer comentario. Y en mi opinión, también como recogiendo lo que se ha ido conversando, insistiendo bastante en estos palcos, parecería que aquí hay mucha preocupación en torno a la potestad de los padres, prácticamente, casi yo diría la propiedad de los padres por sobre el destino de sus hijos, ¿no? Como todo el tiempo vemos esa argumentación en torno a si es el Estado o si es la familia la que puede definir el devenir, ¿no?, educativo de los niños, de las nuevas generaciones. Bastante poco he escuchado la posición en torno a los niños como sujetos autónomos, los niños como sujetos de derecho. Incluso la categoría de la niñez también es bastante discutible. Seres humanos de temprana edad. Entonces también quiero traer algunas cosas que no se han mencionado o que si se han mencionado superficialmente. A mí me parece importante señalar cuestiones que no se han dicho. Y yo siento que en América Latina lo que iba es que la cuestión en torno a la desescolarización no pasa tanto por la propiedad o la potestad paternal, que tiene su importancia, sino más bien por la obligatoriedad escolar, la escolarización compulsiva. En general, lo que uno encuentra en las constituciones de los países, digamos, en los regímenes nacionales, digamos, se encuentra como el derecho a la educación, y después, como ya se ha dicho, cuando la instrumentación aparece la cuestión de la escuela obligatoria. A mí me parece que denominar, o sea, el paraguas de la educación en el hogar es un concepto bastante reduccionista, porque asume incluso que todos los niños tienen un hogar, lo cual en América Latina es ciertamente falso. Entonces, siento como que si no se señalan estas cuestiones, podemos ir asumiendo como naturales en este debate, que es muy complejo y muy diverso, cuestiones que no lo son así. Entonces, en términos también de la escasa diversidad de voces que yo he encontrado en estos paneles, veo claramente como un grupo de opiniones que tienen que ver con, digamos, aquí en estas mesas se ha defendido la desregulación por parte del Estado de la educación, se ha promovido la mercantilización de la educación, se ha, digamos, hablado de Dios, se ha hablado de la religión, digamos, como claramente un conjunto de ideas totalmente respetables, pero son un conjunto de ideas que no son representativas de la totalidad de las personas que tienen una visión crítica a la escuela y que eligen no escolarizar. Hay un conjunto grande de personas y de prácticas e iniciativas que lo hacen bajo otras ideas políticas, y creo que vaciar el debate político en estos espacios de encuentro y de diálogo es un error. Yo creo que aquí tenemos la oportunidad de poder dialogar de ciertas cuestiones de fondo. Recién Erwin, en su ejercicio de homenaje, traía muchas voces, digamos, que así como leídas, quizá como citas, parecen como descontextualizadas, pero si uno empieza a revisar quiénes fueron o quiénes son los hombres y mujeres que él citaba, en realidad, por ejemplo, la crítica de Iván Illich a la escuela no es una crítica a la escuela meramente, es una crítica a la sociedad, es una crítica al sistema capitalista, es una crítica sistémica, es una crítica política de fondo. Y yo no sé hasta qué punto
no podemos pasar sin hablar de eso, digamos, ¿no? Porque aquí mismo en este estrado se puede hablar contra el Estado, con el Estado, pero digamos, como si todos estuviéramos de acuerdo o como si ese desacuerdo no debería ser visibilizado y debatido. También en algún momento en uno de los panels de ayer, creo, a mí me llamó la atención que algunos comentaban como que lo más estratégico que podían hacer los homeschoolers era no referirse a la escuela. Era como decir, bueno, evitemos criticarla, nuestra opción es el derecho, ¿no?, a elegir el devenir de nuestros hijos / propiedades. Y a mí eso me llamó la atención, sobre todo pensando en el carácter, digamos, de básicamente estar anclado en ver la realidad latinoamericana, donde el Estado, donde la escuela pública, etcétera, tiene un protagonismo, digamos, prácticamente escuelocéntrica, digamos, son los sistemas educativos de todo este subcontinente. Y yo diría que la estrategia debería ser prácticamente la inversa. Yo creo que el movimiento de la desescolarización debería interpelar a la escuela, debería hablarle críticamente a la escuela y al fin y al cabo los más radicales críticos de la educación, que algunos han sido invisibilizados, hasta quizás las citas en estas conversaciones han sido invisibilizados, digamos, ciertos nombres que aparecieron ahí en las filminas de Erwin, no los escuché en estos 2 o 3 días. Y esas críticas a la escuela tienen que ver, como decía yo, con una crítica sistémica, con una crítica al sistema social, político. Entonces, en la idea de interpelar a la escuela, tiene que ver también cómo transformarla, cómo pensar otra escuela o cómo pensar la escolaridad más allá de la escuela, porque también se ha dicho poco, lo escolar no se agota en la escuela. Muchas de las prácticas, o gran parte de las prácticas que se reproducen en la educación del homeschooling y el schooling, también reproducen la lógica escolar. Prueba de ello es, digamos, el gran caudal de recursos e intenciones que hay en torno a que los niños certifiquen, que puedan entrar a la universidad, digamos. En todos esos abordajes, que no, digamos, lo que nos está diciendo, digamos, es que no todos coinciden y coincidimos en que la no escolarización tiene que ser una vía para llegar a lo mismo, ¿no? Para llegar a la universidad y a la reproducción del sistema social vigente y ese tipo de cosas. Entonces me parece como en estos minutos como importante señalar que en América Latina la crítica a la escuela o la crítica a la educación actual en América Latina no puede simplemente trasladar argumentos venidos de otras partes del mundo, digamos, importarlos y tomarlos como tal sin una mirada crítica y sin una mirada a nuestra historia. No se puede dejar de señalar el rol que ha tenido la Iglesia en los procesos de colonización y evangelización y cómo este continente fue configurado a partir de esos procesos. Tampoco se puede dejar de decir que el Estado es un aparato de la colonización y que la escuela ha sido y es un instrumento de colonización. Y tampoco se puede decir que el mercado, o sea, la desregulación, la ausencia del Estado, en años relativamente recientes, ha hecho sufrir, ha tenido grandes costos para nuestras realidades y las realidades educativas. Y me parece como retrotraernos a eso, o sea, ver la complejidad del asunto, nos permitirá, creo yo, con suerte, no asumir que la no escolarización equivale a que familias deciden no llevar a sus hijos a la escuela y darles la educación en su casa y que la cuestión termina ahí, porque la escuela, la escolarización obligatoria, tiene razones e implicancias profundas que deben ser dichas, deben ser puestas sobre la mesa, y como también se ha dicho poco aquí también, hasta qué punto, digamos, cambia algo no escolarizar a nuestros hijos, en términos de las injusticias, en términos del calentamiento global, en términos de la explotación del hombre por el hombre, digamos, en términos de las grandes injusticias, desigualdades y cuestiones que, digamos, que nos podrían en algún punto conmover como humanidad. Yo siento que si no empezamos a hablar de esas cuestiones, sería una conversación simplemente lavada y quizás se llegara al punto donde, bueno, sí, los estados empiezan a reconocer con mejor grado que ciertas familias elijan, unas minorías elijan no escolarizar y el asunto queda saldado. Mientras tanto se sigue reproduciendo la misma lógica de dominación y poco cambia.
Entonces me parece que todo este cuento de homeschooling, unschooling, desescolarización, etcétera, como lo queramos llamar, sirve de bastante poco si no nos hacemos algunas preguntas más fundamentales y más básicas, que seguramente son más incómodas y que quizás posiblemente nos lleven a lugares donde tengamos que debatir un poco más en serio, digamos, para qué estamos haciendo todo esto. Yo siento que esto que traigo aquí refleja un poco mi propio pensamiento, pero también de recoger las voces de quienes no están aquí, que muchos eligen no estar aquí por diferencias de fondo, y otros que no tienen la posibilidad, y me parece que la complejidad del asunto amerita a que nos hablemos con más sinceridad y podamos ver que el asunto de la crítica escolar, la crítica de la escuela, va mucho más allá que la libertad de los padres de elegir si van o no van a la escuela. También creo que Erwin en un momento lo dijo, también hacía al pasar, y no lo escuché, no lo volví a escuchar luego, pero necesitaríamos reflexiones más profundas, creo yo, en torno a las paternidades y las maternidades. O sea, hasta qué punto la escuela es funcional al abandono de los niños, o sea, y funcional a la explotación en términos de la gente que va a trabajar y deja 8 horas o más horas a sus hijos, ¿no? Y hasta qué punto la crítica que viene de la mano de la educación en el hogar o el homeschooling está simplemente silenciando eso. ¿Sí? No dice nada con respecto a eso, no dice nada con respecto a el sistema económico, etcétera, etcétera. Yo sé que con todos los temas que estoy tirando seguramente hay posiciones desencontradas entre nosotros, pero me parece como urgente, si queremos construir algo que tenga algún tipo de capacidad de transformación social, que yo asumo, o por lo menos yo pretendo que así lo sea, cuando estoy en el campo de repensar la educación, asumo que son conversaciones que tenemos que darnos y no dar por hecho que todos acordamos en cuestiones en que estoy seguro no lo hacemos. Entonces me parece que tenemos que, ojalá cuando esto se repita, y se repita un poco más seguido y de forma más accesible para personas que no han podido venir y en otras latitudes, etcétera, nos demos una agenda de conversaciones más abiertas, más plurales, sin tantas asunciones de que estamos de acuerdo en muchas cosas que no lo estamos, y podamos tener debates más profundos, más francos y quizás más constructivos. Eso es todo. Muchas gracias. Queria agradecer imensamente ao Franco e à Comella. Dizer que me chamaram muita atenção as ponderações deles sobre as coisas que não estão sendo aqui discutidas suficientemente. E o que eu posso dizer a respeito é que esse é um lugar que a gente tem lutado pela diversidade. Eu acho que nós temos que combinar forças das pessoas que acreditam numa causa comum, e a causa comum aqui, muito claramente, é um repúdio à educação escolar compulsória, e ele deu uma grande lembrança para nós, porque nós tendemos a ver a opção pela educação domiciliar como uma opção, digamos, privada, ou seja, uma opção da família, uma opção dos pais, um ato de repercussão privada. O que ele está nos lembrando é que quaisquer alternativas à educação escolarizada também são atos políticos. Ou seja, é uma maneira de nós exercermos a nossa cidadania. Aliás, falando em cidadania, essa palavra tem me incomodado há algum tempo, porque um dos grandes argumentos, digamos, a favor da educação escolarizada compulsória, é que ela é o único meio necessário e indispensável para criar cidadãos. Aí, refletindo um pouco sobre isso, eu pensei, o que essas pessoas estão chamando exatamente de cidadãos? Será que cidadão para essas pessoas é alguém que já está com a cabeça completamente conformada a viver de acordo com um certo sistema político e econômico? Será que o indivíduo realmente tem que ficar
subordinado a forças coletivas estatais? Será que, pensando em termos de dignidade humana, não é exatamente o contrário, não é o Estado e as demais forças econômicas e políticas que devem estar subordinadas ao indivíduo? Porque, do jeito que falam, me parece que o que importa na educação escolarizada é a sobrevivência do sistema político e econômico tal qual o conhecemos hoje. E eu acho que todos, ou quase todos aqui, são bastante críticos com relação a isso. Bem, nós queremos sobreviver nesse mundo como seres humanos completos. A nossa Constituição até diz que a educação deve servir ao pleno desenvolvimento da personalidade. Nós não queremos crescer nesse mundo como alguém guiado para fazer a perpetuação de determinado sistema político e econômico. Se a geração desescolarizada que está se formando hoje no Brasil quiser algo completamente diferente, eu acho bem provável que isso aconteça, que seja. As pessoas vivem, as pessoas existem. Os sistemas econômicos e políticos, eles não têm o direito a existir. Isso é uma decisão da coletividade a cada momento. Então, eu torço para que as novas gerações desescolarizadas façam opções políticas, opções econômicas mais sábias do que nós temos feito. Essa é uma grande esperança que eu tenho nessa geração que está se formando agora. E eu gostaria de chamar agora uma pessoa que eu sei que também tem grandes esperanças nessa nova geração, a socióloga Helena Singer. Por favor. Obrigada, Alexandre. Bom dia a todos. Acho que ainda é bom dia. Tem que falar. Tem um jeito de eu não falar assim? Se você quiser mudar isso aqui. O microfone. Eu vou começando aqui, até chegar o microfone. Ah, já está chegando. Obrigada. Bom, eu trouxe uma apresentação sobre o mapa da educação alternativa no Brasil, mas antes eu queria contar bem rapidamente um pouco da minha trajetória, de como eu cheguei até aqui, até esse mapa. Eu sou socióloga e eu, em 1992, comecei um mestrado em Sociologia da Educação, e o tema que eu escolhi era a educação democrática, ou seja, escolas que eram geridas pelos estudantes. Em 1992, aqui no Brasil, não existia, ainda existia de forma muito incipiente a internet, e-mail, enfim, nada disso existia. Então, a informação que se tinha aqui é que escolas geridas pelos próprios estudantes eram uma experiência fracassada norte-americana ou europeia dos anos 60. Então, eu fiz um trabalho de investigação, tanto histórico quanto sociológico, naquele momento, de se existia ainda escolas democráticas geridas pelos próprios estudantes. E eu fiz isso a partir de cartas que eu enviava para lideranças do campo da educação alternativa na Europa e nos Estados Unidos. E, naquela ocasião, até 95, eu consegui mapear 100 escolas geridas pelos estudantes e professores e funcionários juntos. E essas 100 escolas estavam predominantemente nos Estados Unidos e na Europa. Havia apenas 2 latino-americanas, uma na Guatemala e a outra na Colômbia. E isso não quer dizer que não existissem outras, mas é o que eu consegui mapear com aqueles instrumentos disponíveis naquele tempo. Mas, de qualquer forma, havia uma característica forte, que era o fato de que eram escolas particulares, criadas por iniciativa de pais ou educadores,
e que reivindicavam justamente a liberdade de criar escolas de forma diferente. E aqui, na América Latina, quase todos os países estavam saindo de períodos longos de ditadura, em que isso não era possível, né? No Brasil, ainda, até o final de 1996, era completamente proibido organizar uma escola que fosse gerida pelos estudantes e pelos professores. Então, não surpreendia que isso fosse um movimento mais presente na Europa, nos Estados Unidos. Havia também em Israel e no Japão, mas não na América Latina, ou pelo menos muito pouco conhecido. E, desde então, eu venho me dedicando a encontrar essas experiências e participar da Rede Internacional de Educação Democrática, que tem representantes do mundo todo, e que eu, enfim, consegui entrar em contato e, inclusive, de certa forma, trazer um pouco para aqui, para o Brasil também. Eu acho que isso que o Franco colocou antes é muito importante. Não se trata de trazer experiências do Norte para o Sul, mas de conversar, de dialogar de forma global. A experiência do Sul, e especificamente da América Latina, mas também da África, também da Índia, é muito diferente da experiência do Norte, e todos ganham com o diálogo Norte-Sul, né? E aqui não se trata de trazer esta experiência de escolas criadas por pais e educadores para o Brasil, mas de dialogar com essas experiências para, inclusive, atualizar o movimento progressista na educação brasileira, que tem uma forte marca dos anos 60, né, e que está ligado e que tem uma missão, que é combater a desigualdade social, que é essa grande questão latino-americana, né? Então, o movimento da educação progressista não pode deixar de falar na América Latina e em boa parte do mundo da questão da desigualdade social. E esse é o movimento, essa é a grande contribuição que a América Latina tem para dar para o movimento da educação alternativa no mundo, que normalmente é formado por pais e educadores e estudantes que estão buscando maiores direitos, maior liberdade, mas que nem sempre estão em busca de um mundo menos desigual. Ou, pelo menos, também vamos combinar que não é obrigatório todo mundo lutar contra todas as questões ao mesmo tempo, se privilegiam algumas questões, e lutar pela liberdade de educar os nossos filhos da forma como quisermos, desde que garantindo os seus direitos, é uma luta super importante, muito importante mesmo. Mas também lutar para que todas as famílias e todas as crianças e todos os jovens tenham acesso à educação libertária, emancipatória, é também uma luta muito importante. Todas essas lutas se fortalecem, se dialogam, né? Porque o movimento hegemônico é muito forte. O movimento da escola e da escolarização, tal como ele é muito forte. Ele está impregnado nas pessoas. Então, isso que o Sugata me trouxe de manhã, estamos caminhando para rapidamente superar o sistema escolar, não é tão fácil, porque, embora economicamente ele já não atenda mais às necessidades do sistema capitalista mesmo, ele está entranhado nos nossos corpos e nas nossas mentes. Então, é difícil superar a escola da forma como nós a conhecemos e como nós a vivemos. Então, o diálogo entre os diversos movimentos no mundo que buscam a superação desse sistema é muito importante. Então, agora, chegando aqui na minha apresentação, por diversos caminhos, eu acabei indo parar no Ministério da Educação no ano passado, a convite do então ministro da Educação. Nos últimos 2 anos, nós tivemos 6 ministros da Educação. Então, o penúltimo ministro da Educação aqui no Brasil me convidou, conhecia a minha trajetória, meu trabalho, me convidou para a seguinte tarefa: comunicar ao Brasil que o governo considerava importante também inovar na educação.
Então, essa era a minha tarefa, criar as bases para uma política pública de fomento à inovação e à criatividade na educação básica. Eu estive no governo até janeiro desse ano, né, faz pouco mais de um mês, e a iniciativa continua lá, apesar de eu não estar mais lá. Então, estou mostrando alguma coisa que ainda está em andamento. Esses são os 3 desafios da educação no Brasil hoje. É assim que o então ministro Renato Janine Ribeiro descrevia a tarefa, não só do governo, mas do país como um todo. A primeira tarefa, por mais estranho que seja eu vim apresentar nessa conferência, é exatamente ainda incluir todas as crianças, adolescentes e jovens na escola. Isso, na América Latina, ainda é um direito a ser conquistado. E por quê? Porque a escola, e especialmente no Brasil, ela hoje, a partir dos anos 90, se definiu que a universalização da escola era uma tarefa a ser cumprida. Na época, especificamente, eu era contra, assim como muitos dos movimentos alternativos na educação, ficamos contra esse movimento, sabendo de todo o problema que vem com a escola e com a destituição dos saberes tradicionais a partir de um processo de escolarização, como muito bem Ivan Illich já tinha descrito nos anos 70. No entanto, essa foi a opção que a América Latina fez. Vamos escolarizar todo mundo como ferramenta para a garantia dos direitos. Então, hoje, a gente vive uma situação, no Brasil, em que a escola é o equipamento público mais espalhado pelo país. É a partir da escola que a boa parte da população brasileira acessa os direitos fundamentais, porque ela é o único equipamento público que chega lá. Então, começa acessando o próprio direito a uma renda que permita à família sair da miséria. Com o programa Bolsa Família, o país conquistou isso. Quando a família miserável coloca o filho na escola, acessa uma renda que lhe permite sair da miséria, e isso foi uma transformação muito importante no contexto social brasileiro. Mas, mais do que isso, as crianças passam a ter acesso a pelo menos uma refeição por dia. Isso faz toda a diferença. As crianças passam a ter acesso aos serviços da saúde, porque a escola faz essa mediação. As crianças passam a ser vistas por educadores que, muitas vezes, diagnosticam, reconhecem situações de abuso e de violência que essa criança está sofrendo e são capazes de, então, acessar outros equipamentos e outros poderes que vão tirar a criança dessa situação de abuso. É por isso que a luta pela universalização da escola ainda é uma luta importante na América Latina. E da universidade também, porque esse ainda é um dos maiores fatores da desigualdade social. Quem acessa, quem conclui o ensino médio, já é elite num país como o Brasil. Hoje nós temos 40% dos jovens de 15 a 18 anos fora da escola. Apenas 20% vão concluir o ensino médio aos 18 anos. E uma elite ainda menor vai concluir o ensino superior. Então, o Brasil, que é um dos países, já foi o campeão de desigualdade social e ainda está muito próximo de ser o campeão, não pode deixar de enfrentar esse desafio. Isso não quer dizer que a escolarização precisa ser obrigatória para todos, mas ela precisa ser um direito para todos que a desejarem, né? A segunda tarefa que nós temos a cumprir é qualificar, quer dizer, que escola é essa? Essa escola precisa ser uma escola de igualdade, uma escola que garante o desenvolvimento dos sujeitos, não o desenvolvimento pleno, porque uma única instituição não é capaz de garantir isso, mas as condições para o desenvolvimento pleno. E a terceira tarefa, que era essa que estava nas minhas mãos, é criar novas possibilidades para a educação básica, quer dizer, o modelo escolar já se mostra esgotado, a gente viu isso aqui nas várias falas. Então, apontar que o novo já existe e dar força para o novo é uma tarefa importante. Você me diz o tempo? Quanto tempo eu tenho? Você me assinala quando tiver tempo. Bom, eu não vou me detalhar. Oi? Tem mais 5. Eu não vou me detalhar aqui nas questões mais
da política pública que se criou, mas o fato é, ali no Ministério da Educação, a gente resolveu fazer isso articulando as lideranças da educação alternativa no Brasil. O Brasil é muito grande, então criamos grupos de trabalho nas 5 regiões do país, cada grupo formado por lideranças que vêm da universidade, das organizações sociais ou de governos, e que criaram critérios para o que seria uma chamada pública para experiências inovadoras na educação. Os critérios dizem de toda a organização escolar. Então, em primeiro lugar, o projeto pedagógico da escola, da instituição, essa chamada pública não era só para a escola, era para qualquer instituição educativa. Essa instituição tinha que ter um projeto pedagógico construído por todos que dela participam, de tal forma que, quando você visita essa instituição, você pode ser recebido por uma criança de 8 anos e ela vai ser capaz de te explicar o projeto pedagógico daquela instituição tão bem quanto a diretora da escola, da organização. Ela vai ser capaz de explicar coisas que muitos diretores de escola não são capazes de explicar. Por que o tempo é organizado desse jeito? Por que o espaço está organizado desse jeito? Cada um ali vai ser capaz de explicar, porque participou do processo de discutir, bom, vamos organizar por série ou não? Vamos organizar em sala de aula ou não? Vamos misturar todo mundo? Vamos organizar o tempo por aula ou vamos passar o dia inteiro fazendo uma única atividade? Então, um projeto pedagógico que é a responsabilidade de todos e que é construído coletivamente. O currículo. O currículo tem que ser voltado para o desenvolvimento integral, não só para as habilidades intelectuais, acadêmicas, mas todas as dimensões do desenvolvimento humano. Ou seja, afetivas, políticas, enfim. Isso não quer dizer que a escola dá conta de todos os conhecimentos, e muito menos que todas as áreas se tornam disciplinas escolares. Isso quer dizer que a escola reconhece que a pessoa precisa aprender as diversas capacidades, precisa se desenvolver as suas diversas capacidades, e, para isso, a escola faz as alianças necessárias que garantem esse desenvolvimento. Daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre isso. Mas, fundamentalmente, a escola se coloca como um espaço de produção de conhecimento no território, daquele lugar em que ela está. E, daí, de novo, voltamos para a questão do fato de que a escola está plenamente espalhada por todos os cantos do país. Se ela não assumir esse lugar de espaço de produção de conhecimento daquela comunidade, nenhuma outra instituição assumirá. Ela tem isso como tarefa. E, como não faz, o fato é que as localidades, as comunidades não produzem conhecimento, apenas absorvem mal o conhecimento do outro. O ambiente tem que ser um ambiente que manifeste essa intenção educativa, quer dizer, o espaço, como é que estão organizados. As metodologias, eu nem preciso me deter muito aqui, porque é basicamente o que, por exemplo, o Sugata Mitra falou hoje, né, metodologias que possibilitam o protagonismo do estudante no seu processo de aprender. E a articulação com as instituições de outras áreas que atuam no mesmo território e atendem a mesma comunidade, as mesmas crianças e jovens, para garantir o desenvolvimento das pessoas, porque não é possível garantir o desenvolvimento das pessoas se o local não se desenvolver. Então, essa articulação ela é fundamental. Essa aqui é uma foto de uma escola que faz isso plenamente no alto do Rio Negro, aqui no Amazonas. Bom, o Ministério lançou uma chamada pública com esses critérios. Abriu um site, criatividade.mec.gov.br. A chamada pública estava lá. E divulgou, principalmente, na rede do Ministério da Educação, que é formada por escolas. E os resultados estão aqui. Estão no site, e é possível, então, pesquisar os resultados com esses critérios. Você quer ver escolas por estado, ou instituições, não só escolas, por estado, que apresentam esses 5 critérios, ou se é pública ou se é particular, se é uma escola formal ou uma organização não escolar, se tem
se está em plano de inovação ou se já é uma instituição plenamente inovadora. Os resultados são esses. A gente teve 682 inscrições. Só mais um minutinho, só para mostrar o resultado. 682 inscrições. O grupo de trabalho reconheceu como inovadoras ou em processo de inovação 178 organizações. Elas estão espalhadas por todos os territórios do Brasil, proporcionalmente à população, quer dizer, regiões mais populosas, como o Sudeste, têm mais experiências, isso não é surpresa, mas é surpreendente que tem em todas as regiões do país. A maioria são escolas, porque o mailing, os meios de comunicação do Ministério são escolas, provavelmente por isso, mas é interessante dizer, 75% dessas instituições são escolas que fazem ou estão em processo de transformação nesse nível de radicalidade que a chamada propôs. Tem experiências do ensino infantil, fundamental, médio, educação de jovens e adultos, ou seja, todos os níveis de ensino. E aí é assim que, quando a gente entra no site, a gente vê as experiências no campo e na cidade. Então, experiências como essa que eu trouxe aqui. Essa aqui é de Brasília. Essa aqui é uma escola técnica de Pernambuco, no Nordeste. Essa aqui é uma escola religiosa católica na área rural da Paraíba, que é um dos estados é um estado bastante carente aqui no Brasil, numa área rural, onde você não podia imaginar uma experiência altamente inovadora, que já rompeu com sala de aula, com série, com nota, há algum tempo. Enfim, essas são as experiências, e um pouco esse é o mapa da inovação no Brasil que eu queria trazer para vocês. Obrigada. Bem, queria agradecer à socióloga Helena Singer, e mostrando que vocês vêm falando mal do MEC, né? Tem pessoas bacanas lá, tem ideias bacanas lá também. Ela tocou num ponto que é muito importante e a gente não pode deixar de lembrar. A escola tem, sim, a sua função, inclusive, de uma forma essencial para garantir o direito de várias crianças, para auxiliar várias famílias. E ninguém aqui, eu acredito, está defendendo a abolição do sistema escolar como um todo. Há uma crítica séria ao sistema escolar, mas essas iniciativas mostram que, em alguns lugares, surge alguma luz de esperança de que o sistema escolar, em vez de subordinar as famílias, as crianças, aos interesses corporativos, orgânicos desse sistema escolar, pode colocar, em algumas situações específicas, direitos das famílias, das crianças, em primeiro lugar. E vou falar rapidamente uma visão pessoal minha. Eu não acredito que, num futuro mesmo distante, a educação domiciliar vai envolver a maioria das famílias no Brasil. E por um motivo muito simples. Isso requer determinadas condições, requer famílias estáveis, requer famílias que estejam dispostas a fazer isso, que tenham tempo, dedicação para seus filhos, e, infelizmente, essas condições não existem na maioria das famílias. Então, nós continuaremos tendo um sistema escolar, e essas melhorias, com certeza, são muito bem-vindas, quanto mais pelo respeito à criança e à família. Agora, a gente ainda tem alguns minutos, eu gostaria de abrir para perguntas. A minha pergunta, na verdade, seria principalmente para os dois últimos palestrantes, né, a doutora Helena e o cineasta Franco. Eu queria agradecer, achei interessantíssimo, né, porque fiquei convicta, porque como mãe do homeschooling, eu acho que as duas palestras tiraram um pouco o olhar muito, até egoísta, diria, né, da minha própria família, mas assim, o que eu posso fazer pelo meu universo para exercer a minha cidadania como mãe do ensino em casa, para trazer essa nova visão, esse fogo, para fazer uma mudança na sociedade também, né?
E o meu ensino em casa foi um ensino de cooperativa de pais. E eu acho que isso transcende as classes sociais ou um nível econômico, na verdade. Porque todos os pais têm algo a oferecer, não importa o seu nível de instrução. Mas a minha pergunta essa crítica nossa, poder entrar na escola e tentar mudar e contribuir para a mudança, para a inovação, na criatividade da escola. Você teria alguma sugestão prática? Entende? Porque realmente assim, nós discutimos muito o nosso universo familiar, como reconhecer, como conseguir esse direito, mas alguma visão prática de como poderíamos contribuir para a mudança nos nossos países aqui da América Latina. Apenas por uma questão de administração de tempo, você poderia indicar um dos palestrantes para responder? Lo que yo puedo responder en torno a eso es las experiencias que yo conozco que se acercan a esa visión. Como yo decía, en América Latina uno encuentra que las personas, las familias que comienzan este proceso, en general se terminan uniendo a otras y construyen algo que a veces se parece más o menos a una escuela y otras veces no. Hay algunas experiencias en Argentina, en Chile, bueno, en realidad en todos lados hay algo, pero que se acercan a ocupar espacios escolares, o sea, intervienen en las escuelas. Esto a mí me remite mucho, no sé si todos habrán leído el libro La sociedad desescolarizada de Iván Illich, digamos, que es un libro que ya se escribió, no sé, casi hace 50 años, digamos, es un libro bastante visionario, donde antes que existiera internet y todo esto, todo lo que Sugata Mitra un poco, ¿no? Como que ahora como que habla de eso como el futuro, pero bueno, hay un poco de futurismo en lo que dice Illich, pero contrariamente a lo que se piensa, la crítica más radical a la escuela no es una crítica abolicionista a la escuela, es una crítica al formato escolar, a lo que reproduce la escuela en términos de sociedad, de sistema, y concretamente un poco la idea que una de las ideas, incluso Goodman también dice lo mismo, Paul Goodman, que también lo citaba ya Erwin, la idea es la intervención de esos espacios, de esos recursos, de reutilizar esos recursos que están disponibles para darles otro sentido, como suele pasar con muchas escuelas, donde las familias son las que toman, las familias y los docentes, en un proceso democrático, como muchas de las escuelas democráticas, en lugar de hacer la escolarización en la casa, se arman cooperativas o grupos, sí, digamos, algún tipo de asociación con fines comunes y interpelan al Estado. Entonces, hay experiencias donde le piden directamente el edificio de una escuela abandonada y ahí montan, digamos, no hacen una escuela en el sentido de que tienen un docente 4 u 8 horas por día, sino lo que hacen es llevar la práctica que harían en la casa a ese lugar y dan espacios de socialización, van cuando lo necesitan, van cuando quieren, hacen tipos de intercambios que no los podrían hacer en la casa. Es un poco poner recursos en común. En general, las familias más ortodoxas del homeschooling lo que hacen es reproducir un poco la escuela en la casa. Invierten en materiales, compran, algunos, por ejemplo, hay algunos que llevan la idea de la escuela Montessori, el modelo Montessori en la casa. Entonces compran material. Todo eso hay una inversión privada bastante grande, y no todos obviamente pueden hacerla, y montan en el ámbito de lo privado una mini escuela. Este enfoque es diferente en el sentido que eso se pone en común. En lugar de cada uno hacerlo de puertas para adentro de su casa, lo hacen en un espacio común, que muchas veces es o una escuela, un espacio abierto, una casa, un espacio barrial. Digamos, hay una interacción directa con la comunidad, y esto existe e incluso parece ser la forma más accesible de hacerlo, digamos. Es la forma en la que lo hacen las clases medias bajas esto. Es articular con el Estado algún tipo de intercambio, que suele ser de infraestructura, porque no suelen financiarlo, pero sí suelen dar recursos obsoletos o que no necesitan. Por ejemplo, eso pasa mucho, lo intentan hacer en Ecuador, hay una persecución muy fuerte a las escuelas alternativas. Pero con los espacios abandonados que van quedando, van siendo tomados por grupos de este tipo. En Portugal pasa también algo similar. Allá la educación domiciliaria es legal, pero se están construyendo grandes escuelas, entonces las escuelas rurales o barriales o pequeñas quedan abandonadas. Entonces todos esos recursos
los resignifican, no construyen una escuela ahí, sino que hacen otro tipo de espacios de aprendizaje diferente. Y para cerrarlo, lo traía Illich porque Illich habla de eso hace 50 años. Dice, usemos los espacios comunitarios para hacer espacios de aprendizaje. Y eso hoy más que nunca se puede hacer. Mais alguma pergunta? A gente tem mais 6 minutos aqui. Por favor. Tá, mas só se dirija para algum dos palestrantes. Para Helena. Não é uma colocação, porque na sua fala, e eu vou dar o exemplo sobre a Bolsa Família, porque eu sou funcionária de escola pública em São Paulo há 20 anos, e, infelizmente, a minha visão, vou ser bem realista aqui, muito triste, porque eu vejo, não quero ser pessimista, mas é a realidade, eu vejo a escola pública falida. Porque, infelizmente, para mim é uma tristeza, porque eu venho nesses 20 anos trabalhando com alunos, e é muito triste você ver que se tornou, ela não cooperando com a educação, mas parece que ela mudou o seu papel de educadora para assistencialista. É triste você ver mães tendo mais filhos, porque quanto mais filho ela tiver, mais o dinheiro da Bolsa Família ela vai ter. E muitos alunos vão para a escola, vão lá cumprir, porque se ele faltar, ele não vai ter direito ao leite. Então, eu acho que o trabalho que nós temos que fazer ele é muito mais amplo do que focar ali. Sabe, as famílias estão desestruturadas, as famílias estão precisando de ajuda. E isso reproduz na escola, em cada criança ali está sendo reproduzido. Cada criança ali, aquela criança que dá... Sem me engajar para transformar essa realidade que a criança vive. E eu não estou falando disso do papel do professor. Eu estou falando disso do papel da escola. E essas escolas, essas 178 escolas que o Ministério da Educação mapeou, elas levam isso em consideração. Então, essa escola do interior da Paraíba, ou uma escola aqui do Rio de Janeiro, na Rocinha, ou várias outras que a gente viu aqui no Rio ou em São Paulo, elas começam perguntando que lugar é esse que eu estou aqui? Quem são essas famílias? Que conhecimentos elas têm? Que saberes elas têm? Qual é a religião? Quais são as religiões? Quais são as carências? Quais são os equipamentos públicos que tem aqui para atender essas carências e não estão funcionando? E, a partir daí, a escola traça um plano para a transformação. Você vai dizer, bom, mas aí virou assistência e não está ensinando mais os conteúdos? Não, pelo contrário, o currículo todo se organiza a partir daí. Ela vai ensinar o português, a matemática, o inglês, a história, a geografia, a partir do lugar onde essa criança está. E ela vai chegar em todos os conteúdos de todas as outras escolas, porque começa com as perguntas fundamentais sobre a realidade que a criança está. Mas precisa superar essa visão de que, não, o currículo é alguém lá na Secretaria Central da Educação de São Paulo que fez, que está aqui nos cadernos, que esse bimestre eu tenho que dar isso para todas as escolas do Estado. O Estado de São Paulo, um Estado gigante, um Estado maior do que muitos países, tão diverso, todo mundo vai dar o mesmo currículo, na mesma ordem. E esse tanto faz para quem eu estou falando. Tanto faz a realidade social que essas famílias, que essas crianças estão enfrentando, estão vivendo. Esse é o equívoco fundamental e que nunca vai ter solução. Você pode dar o leite, você pode dar a renda, você pode dar qualquer coisa, você vai estar só enchendo de penduricalhos um projeto que está errado do começo. O papel que a escola tem que desempenhar no território que ela está. É isso que é ser um espaço de produção de conhecimento. Dessas 178, 138 já têm anos suficientes de trabalho para mostrar que elas foram capazes de transformar profundamente a realidade em que elas estão. E hoje, não só as crianças estão aprendendo, estão na universidade, estão continuando os seus estudos, como o lugar é um lugar onde não há mais as carências dos direitos básicos. Isso é possível. Gente, estamos no final do nosso horário, mas acho que dá para fazer ainda uma pergunta e uma resposta bastante rápida. Mais alguém gostaria de falar? E diz para quem você vai. Helena, mas os outros também, se quiserem se manifestar a respeito. Ah, tá bom, desculpa.
pode ser só, Helena. Por ser sociólogo, por estar no MEC, por ser do Brasil, eu vejo que assim parece que a gente tem uma visão de que se não tem escola, não tem uma produção de conhecimento. E penso que eu acho que a maioria aqui também não concorde com isso. Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte: parece que as políticas que o MEC, o Estado, de modo geral, leva a cabo, elas tendem a colocar a coisa por baixo. Então, se há uma desigualdade, então o Estado vai agir, mas as famílias também têm uma responsabilidade nisso. Então, se a educação for assumida pela família, parece que isso coopera com a desigualdade. Portanto, vamos tentar não fazer isso e colocar todo mundo na escola. Naqueles 3 objetivos que tu colocou do MEC, primeiro está lá assim, incluir todos na escola e depois criar condições que a escola eduque. Aí eu penso que está a inversão, né? Então, primeiro coloca todo mundo para dentro e depois prepara a escola para isso. Acho que essa inversão é que deveria ser melhor pensada pelo Estado, concorda? Daí não nivela por baixo as coisas no país. Obrigado. Na verdade, essas 3 tarefas elas não estão em ordem cronológica, tem que fazer isso e depois aquilo e depois aquilo. Há um reconhecimento de que hoje, no Brasil, tem que fazer as 3 coisas ao mesmo tempo. O que, na verdade, é um desafio a mais. É um desafio que, por exemplo, a Finlândia não tem. A Finlândia já garantiu escola para todo mundo, universidade para todo mundo, qualidade no processo de escolarização, ou seja, todo mundo vai bem nos desempenhos, nos exames, e elas podem agora se dedicar a transformar o modelo que está aí vigente para adequá-lo ao século XXI. Brasil, não. Tem que fazer as 3 coisas ao mesmo tempo. E daí, eu acho que, mais do que nivelar por baixo, o grande problema é no modelo que já não serve mais. Que eu não sei nem se ele é por cima ou ele é por baixo. Porque, se você pegar a escola da elite brasileira, ela é tão inadequada e tão antiquada quanto a escola que está sendo oferecida para uma parte da população. Ela só tem mais recursos, mas o modelo é tão inadequado quanto. Né? Então, essa questão lógica que eu queria colocar. Okay. Um rápido comentário, aliás, 2. Eu concordo integralmente com ela nessa última proposição. É o seguinte: nos testes internacionais, as escolas privadas brasileiras não se saem muito melhor do que as escolas públicas. O nível é baixíssimo em ambos os casos. A gente está entre os últimos lugares, seja a escola pública, seja a escola privada. A coisa está feia para todo lado. E, pensando um pouco no que o Franco falou, eu estou me lembrando de alguém que um dia questionou qual o rumo, para onde está indo a educação domiciliar no Brasil, demonstrando preocupação. Aí eu tive que responder assim: que coisa mais boba. A educação domiciliar no Brasil não está indo para lugar nenhum. Na verdade, em cada casa, cada família deve decidir para que rumo ir, inclusive se quer educar os filhos em casa, se quer formar cooperativas de família, se quer ter opções alternativas, se quer fazer cooperativas de pais e, eventualmente, até de professores. O que nós estamos defendendo aqui, fundamentalmente, não é que as famílias façam isso ou aquilo. É que as famílias, efetivamente, possam ter a liberdade de decidir. Eu agradeço a presença de todos aqui e vamos almoçar.